diversidade étnica e cultural na medicina, supervisionada pela professora Hilva Munhoz. Além de, é claro, trabalhar a importância da competência cultural na área da saúde. O tema escolhido é diversidade religiosa, e o grupo responsável pelo trabalho é composto pelos alunos Gabriel Bruno, Daniel Freitas, Caio Caetano, Amanda de Souza, Aline de Souza, Glenda Targino e Rosevandro Farias. Caso hipotético. Respeito às convicções religiosas. Abordagem colaborativa e culturalmente competente na prática médica. O Dr. Silva é um médico em um hospital de grande porte. Em sua prática clínica, ele frequentemente lida com questões de identidade religiosa por parte dos pacientes. Recentemente, ele foi designado para cuidar de um paciente idoso, chamado Sr. Almeida, que é seguidor de uma determinada religião. Durante a consulta inicial, o Dr. Silva percebeu que o Sr. Almeida estava bastante preocupado com o procedimento cirúrgico recomendado para tratar sua condição cardíaca. Ele expressou sua preocupação com o uso de sangue de doadores durante a cirurgia, pois sua religião proíbe a transfusão de sangue. O médico reconhece a importância de respeitar as crenças religiosas do Sr. Almeida e decide abordar a questão de maneira adequada. Então, ele inicia uma conversa com o paciente para entender suas preocupações e fornecer informações sobre as opções disponíveis. O Dr. Silva explica que existem alternativas disponíveis sem o uso de sangue de doadores, como, por exemplo, o uso de técnicas de preservação de sangue do próprio paciente, a autotransfusão, ou o uso de substitutos de sangue sintéticos. Ele discute as vantagens e desvantagens de cada opção, bem como os riscos associados. O médico também reconhece a importância de envolver um especialista em ética médica e especialmente religiosa para ajudar a tomar a melhor conduta. Ele sugere que o Sr. Almeida se reúna com o líder religioso da comunidade religiosa a qual pertence para discutir o assunto e obter orientações adicionais. O Dr. Silva trabalha em estreita colaboração com o especialista em ética médica e religiosa para desenvolver um plano de tratamento individualizado que leve em consideração as crenças religiosas do Sr. Almeida, respeitando seus desejos e garantindo o melhor cuidado possível. Nessa situação hipotética, o médico está lidando com a questão de identidade religiosa do paciente ao considerar suas crenças e restrições religiosas durante o planejamento do tratamento. Ele está buscando uma abordagem respeitosa, colaborativa, mas, sobretudo, efetiva, envolvendo tanto o paciente quanto especialistas para tomar uma decisão informada, adequada e culturalmente competente. O caso fictício anteriormente citado exemplifica muito bem uma situação em que qualquer profissional médico pode se deparar durante a assistência à saúde. O dilema dos adeptos da instituição religiosa Testemunhas de Jeová com relação à transfusão sanguínea é um tema alvo de bastante polêmica e posições antagônicas, o que exige do médico um nível elevado de competência cultural para lidar com o quadro e tomar a melhor decisão que respeite os princípios da sua religião e garanta a proteção à sua saúde. O fundamento para a recusa das Testemunhas de Jeová à transfusão de sangue é bíblico. A carta de Atos, capítulo 15, versículos 20 e 29, diz assim: Mas lhes escrever para que se abstenham de coisas contaminadas por ídolos, de imoralidade sexual, do que foi estrangulado e de sangue, que persistem em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Sendo assim, qualquer adepto da religião pode sofrer duras sanções emocionais se desrespeitar tal preceito, podendo, inclusive, ser disciplinado pela congregação. Portanto, é plenamente compreensível e justa a opção do paciente em recusar tal modalidade terapêutica. Além disso,
Outro aspecto que corrobora para a concordância com a escolha do paciente é o princípio bioético da autonomia. Segundo este, o que respalda a aplicação de qualquer procedimento terapêutico é a concordância e a anuência daquele que irá ser o seu alvo. Tal princípio também está explícito no artigo 24 do Código de Ética Médica, que diz: é vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Por isso, a atitude adequada antes de qualquer intervenção médica é a explicação e a obtenção da permissão do paciente, ou na impossibilidade dos seus familiares ou responsáveis para sua realização, devendo o profissional respeitar qualquer que seja a resposta. Por outro lado, é de conhecimento notório entre a maioria dos profissionais de saúde a importância da transfusão sanguínea em muitos procedimentos cirúrgicos e em situações de emergência, não havendo outra alternativa de tratamento eficaz que não aumente os riscos iminentes à vida do paciente. Ademais, é obrigação do médico e da instituição de saúde em que trabalha preservar a vida do paciente sob qualquer circunstância, sendo tal fato fundamentado por outro princípio bioético, o da beneficência. Diante de tal quadro, instala-se um impasse que muitas vezes escapa do poder de decisão do médico ou de instituições de saúde, chegando até os tribunais. No âmbito jurídico, devido à ausência de uma regulamentação legal sobre o tema, as decisões acabam sendo conflitantes, ora sendo favoráveis à realização da transfusão sanguínea, mesmo contra a vontade do paciente, ora respeitando a sua autonomia. Tal indefinição faz com que muitos processos se prolonguem por muito tempo ao longo das instâncias por meio de recursos, o que não é procedente para a melhor assistência à saúde, na qual, na maioria das ocasiões, a decisão terapêutica deve ser tomada de forma imediata. Um desses casos chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário. A requerente foi uma paciente que teve uma cirurgia cardíaca cancelada pelo hospital por se recusar a assinar uma autorização prévia para eventual transfusão sanguínea. A Justiça Local de Maceió julgou que ela não poderia optar pela cirurgia sem a realização de transfusão, pois haveria riscos. Em outubro de 2019, o plenário virtual do Supremo decidiu pela repercussão geral da questão, isto é, o que for decidido nesse caso valerá para todos os processos semelhantes que correrem na Justiça. No entanto, até hoje, o recurso ainda não foi julgado no mérito. Em setembro de 2019, em outra ação semelhante, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao direito do paciente adepto da religião Testemunhas de Jeová de recusar a transfusão sanguínea. Desse modo, enquanto não se tem uma jurisprudência clara sobre a questão, para os médicos vale seguir o exemplo do Dr. Silva, que demonstrou possuir uma notável competência cultural para lidar com a recusa de seu paciente. Tal habilidade envolveu a conversa com o paciente para explicar a importância do procedimento e possíveis alternativas, bem como a produção de um plano terapêutico individualizado, construído com o apoio de autoridades em ética médica e religiosa de total confiança do paciente. Com isso, reforça-se a visão de que a saúde não é apenas garantida mediante a utilização das melhores práticas terapêuticas biomédicas, mas também a partir do reconhecimento da dignidade humana que, entre outros aspectos, é constituída pela religiosidade. O vídeo chegou ao fim, mas gostaríamos de deixar para vocês a seguinte reflexão. A ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Albert Einstein.